E a gente dá início com as notícias de Brasília, um dia agitado na capital federal. O presidente do Senado, Rodrigo Pacheco, anunciou no plenário que vai devolver a medida provisória que limita os créditos de PIS e COFINS. A gente recebe aqui a repórter Marília Ribeiro. Marília, Pacheco vai encaminhar essa decisão ao presidente Lula ainda hoje. Boa noite para você, bem-vinda e bom trabalho. Oi, Tiago, boa noite a você e a todos que nos acompanham. É exatamente isso. Hoje o dia foi bem conturbado em relação a essa MP da compensação. Isso porque nós tivemos um almoço com o presidente da CNI que falou que o presidente Lula iria devolver essa medida provisória. Só que aconteceu foi que o presidente do Congresso Nacional, Rodrigo Pacheco, decidiu devolver a medida provisória que limita a compensação de créditos de PIS e COFINS. Segundo ele deve encaminhar essa decisão do Congresso Nacional ainda nesta terça-feira para o presidente Lula. Vamos ouvir Rodrigo Pacheco? A alteração de regras que importem impacto de natureza tributária, elas naturalmente têm que observar também a noventena. Não é só a criação da contribuição, mas qualquer observância de regra, como é o caso que aconteceu de imediatamente após a vigência da medida provisória, não se poder fazer as compensações que vinham acontecendo desde 2013, numa regra absolutamente assimilada pelo setor produtivo nacional. Portanto, essa decisão da presidência do Congresso Nacional, encaminharei a publicação e a comunicação ao senhor presidente da República. Rodrigo Pacheco falou que a medida provisória deve respeitar o princípio da noventena para começar a ter os seus efeitos. E ressaltou que não há nenhum tipo de divergência entre o legislativo e o executivo e que ele também ressaltou que a partir do momento que eles devolvem essa medida provisória, ela perde imediatamente os seus efeitos. O deputado Pedro Lupion reforçou essa questão da MP perder os seus efeitos e nós vamos ouvir ele também. Reitero, com efeitos imediatos, ou seja, sem ficar ônus algum para o empresariado brasileiro nas relações de PIS e COFINS. Esse é um avanço extremamente importante, uma vitória importante do Congresso brasileiro e um recado muito claro de que nós precisamos de diálogo, nós precisamos de articulação política e nada que venha sem dialogar e sem preparar o terreno prospera dentro do Congresso Nacional. Tiago, e agora há pouco, quem falou a respeito dessa devolução da medida provisória foi o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Segundo ele, não há um plano B para essa devolução. E segundo ele também, a pasta terá que construir uma alternativa para combater as fraudes. Ele disse também que está aberto para dialogar com o presidente do Senado Federal, Rodrigo Pacheco. Lembrando que nos cálculos do Ministério da Fazenda, nessa medida provisória que foi editada no último dia 4 de julho, a prorrogação da desoneração da folha dos 17 setores da economia e também dos municípios com até 156 mil habitantes vai ter um impacto orçamentário de 26,3 bilhões de reais apenas em 2024. O governo e o Congresso Nacional têm até o dia 17 de julho para entrar em um acordo sobre o que será feito sobre essa desoneração da folha. Isso porque o Supremo Tribunal Federal deu aquele prazo quando ele suspendeu a liminar por 60 dias para que o governo possa tomar uma decisão a respeito dessa desoneração. Tiago. E Marília, falando agora sobre uma outra pauta polêmica no Congresso, a Câmara vai votar o PL das blusinhas, assim como esse projeto ficou conhecido. A expectativa é de que ainda hoje, é isso? Tiago, exatamente. Entrou agora há pouco na sessão da Câmara dos Deputados, na agenda, que vão ser 3 projetos. Nós temos a urgência do projeto que o presidente Arthur Lira pautou sobre as discussões dentro da Câmara, que eu volto mais tarde para poder falar sobre ela. Ele apresentou o projeto e também apresentou a urgência. E também temos o projeto do Mover, que deve ser analisado pela Câmara dos Deputados. Ele, que é da relatoria do Átila Lira. A Câmara recebeu na noite desta terça-feira esse projeto que saiu do Senado Federal na semana passada. Além dos incentivos para o setor automotivo, o projeto também traz aquela taxa de 20% nas compras internacionais de até $50. Então a expectativa é que essa votação aconteça ainda nesta terça-feira, Tiago. Pois é, estamos de olho nessa sessão. A Marília Ribeiro volta a qualquer momento com outras informações. Até mais tarde.
Já vou chamar os nossos comentaristas nessa terça-feira, Dora Kramer e aqui nos estúdios Nelson Kobayashi. Dora, boa noite para você, bem-vinda sempre. A gente pode avaliar, no caso da medida provisória, mais uma derrota do governo ou talvez um adiamento, porque eles usam o termo noventena. Bem-vinda. Boa noite, Thiago. Boa noite, Kobayashi. Boa noite a todos. Óbvio que é uma derrota. Ora, bolas. Uma devolução de uma medida provisória, um ato que eu nem acreditava que fosse acontecer, porque ele é bastante contundente, né? E isso vai aumentando o passivo de atritos, de insatisfações do Congresso em relação ao governo, porque o governo tenta fazer sempre um truque. Dessa vez, tentou repetir aquilo que fez lá na desoneração das folhas de pagamento, no PERSE, que é o seguinte: manda a medida de qualquer jeito, sem ouvir ninguém, depois recua quando vem a insatisfação, e aí acaba obtendo, no fim, pelo menos parcialmente, aquilo que inicialmente, em relação àquilo que inicialmente foi pedido. Só que o Congresso, dessa vez, não entrou mais nesse jogo, tá certo? Não quis, porque o jogo está muito explícito e muito repetitivo. Essa arrumação vai ter que ser feita de alguma maneira, porque é erro atrás de erro, derrota atrás de derrota, e o governo deveria saber dessa indisposição do Congresso em relação a essa medida provisória especificamente, se tivesse conversado, se tivesse ouvido. Agora, para isso, é preciso uma articulação política eficiente. E do jeito que está, apesar de todas as promessas de mudança, a articulação política continua absolutamente ineficaz. Esse ponto é interessante, Kobayashi. Aparentemente, nada mudou e continua tendo esse reflexo na articulação. E o que me chama a atenção é que o deputado Lupion fala: essa é uma vitória do Congresso. Boa noite, bem-vindo. Boa noite, Thiago. Boa noite, Dora. Boa noite a toda a audiência do Jornal Jovem Pan. Do meu ponto de vista, Thiago, uma devolução parcial de uma medida provisória não seria assim algo tão relevante a ser considerada como uma derrota para o governo, se não fosse o contexto e o histórico recentíssimo que a gente tem presente na relação entre Congresso Nacional e governo. Essa devolução parcial se torna mais uma gota d'água num oceano de resistência do Congresso Nacional às propostas do governo. A gente sabe que o presidente da Câmara ele não coloca nenhuma pauta para ser votada pelos deputados federais se ele já não souber o resultado. Assim como o presidente do Senado também não coloca nenhuma pauta, não envia nenhum projeto a ser votado se ele já também não souber o resultado, não tiver já um bom combinado ali no colégio de líderes com os líderes partidários das bancadas. Mas isso não tem acontecido quando o governo manda uma MP. Quando o governo manda uma MP, uma medida provisória, o governo surpreende boa parte dos parlamentares, até mesmo líderes das casas do Senado e da Câmara dos Deputados, e isso revela que o governo está muito longe. O Palácio do Planalto está muito longe do Congresso Nacional e é mais um sintoma da falta de uma boa articulação política que seria necessária para a boa relação entre o governo federal e o Poder Legislativo. Ô, Kobayashi, deixa eu só acrescentar com você, então, rapidamente, em relação ainda à MP das blusinhas, né? Se você diz que o governo, na verdade o Congresso Nacional, o presidente da Câmara, não coloca nada em votação se não houver uma confirmação já de resultado, nesse caso a MP deve ser aprovada, né? Deve ser aprovada, sim. A gente viu o barulho que foi quando o senador relator fez ali uma cisão da MP das blusinhas, né, do projeto da taxação das blusinhas com o projeto do Mover, e aquele barulho todo justamente porque estava saindo do que estava planejado pelos presidentes das casas, pelo presidente Arthur Lira, principalmente, que foi o que mais demonstrou insatisfação, e também pelo presidente do Senado. Então, agora, como isso deve ser colocado à votação, provavelmente, a gente tem que aguardar, provavelmente vai ser aprovado o projeto.